Mundo! Aqui é a Vanessa Panambi, astróloga, taróloga e terapeuta integrativa da Mercúria, abrindo caminhos para mais um oráculo semanal. 22 a quanto? 28 de abril, última semana de abril. Para você que fica aqui só nos primeiros minutos tentando pescar informação, vou te dizer que a quentura sempre está no final. Então, quem assiste depois, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Fique mais um pouco, vai ter bolo. Vamos ver como é que tá essa semana. Muita coisa acontecendo, a gente precisa organizar as informações para poder antecipar aqueles pequenos passitos que nos facilitam a vida. Então, essa é a ideia do oráculo semanal. Vocês vão ouvir falar de novo sobre assuntos variados dentro da astrologia, principalmente porque tem uma lua cheia em Escorpião e aquela coisa toda e todo mundo quer saber. Então eu nem vou perder o meu tempo falando dessa lua cheia, que vocês vão ouvir tanta coisa. Enquanto, na verdade, a programação do céu, ela está acontecendo como pequenas escalas de ajustes. A lua cheia, ela sempre vai vir trazendo à tona aquilo que emocionalmente e coletivamente nós tendemos a trabalhar ou deixar de trabalhar, e aquilo vem de alguma forma manifestando das profundezas e mexendo nas estruturas, e aquilo é sentido tão rapidamente que semana que vem já é outra coisa, ninguém lembra mais. Mas aí a gente tá nesses resquícios de eclipse, coisa e tal. Então, sim, o processo emocional, tarde, Michele, tarde para todo mundo que tá chegando, buenas para quem assiste depois. Então, o processo emocional é uma coisa que a gente gosta de focar aqui no oráculo semanal, porque é onde a gente consegue ter essa antecipação. Aí a gente vai se observar, entender o que tá rolando, o que tá pegando. E aí sim, vamos falar de um ponto em comum aí, que é o Mercúrio retrógrado, finalizando a sua retrogradação. O que acontece? A gente sente muito mais esses finais de ciclo, de temporada, de trânsito dos planetas, sejam eles próximos ou distantes, sejam eles pessoais ou não, porque quando eles estão finalizando o seu trânsito, é igual final de ciclo, final de temporada, final de relacionamento, final de projeto, final de coisas que de alguma forma a gente foi levando, foi vivendo, e aí quando tá prestes a finalizar vai caindo aquelas fichas e você fala, caramba, eu não tinha notado isso antes, eu não tinha percebido isso antes, eu tentei fazer isso, mas não foi possível durante esse tempo. Então o que a gente tem para essa semana, já que o Mercúrio vai fazer então essa finalização de temporada retrógrada no dia 25, e ele tem todo um aspecto, não é só isso que faz a importância dele, é que ele tem todo um trabalho de aspecto com outros planetas, e aí a gente tem essa sensação ao longo dessa semana de que todas as informações já nos foram dadas, né? Vamos olhar aí para as últimas semanas, principalmente essa temporada de abril. Abriu muita coisa. Teve muita experiência, teve muita informação, tem muita novidade, tem muita coisa que nem sequer passava pela nossa cabeça estar no nosso script. E aí, de repente, a gente tem todas as informações. Você já sabe o que você precisa fazer, o que não funciona mais, o que você precisa começar de novo, os convites, as oportunidades. Isso tudo demanda ajuste consciencial. Demanda ajustes emocionais, demanda aquela blindagem, demanda observar onde está escoando energia, porque não é falta de tempo para se relacionar com essas informações, é falta de disponibilidade para encarar o que ficou mal resolvido, o que ficou aberto, o que ficou não dito, o que ficou por ser trabalhado. Então, dentro da minha experiência aqui, esse Mercúrio, ele tá fazendo todo esse movimento de finalização, de novo, da minha temporada com os atendimentos de astrologia. Então, essa é a semana onde eu entrego todos os atendimentos de astrologia que foram solicitados nos últimos meses. Toda a lista de espera agora eu encaminho durante essa semana e vou observando que cada vez que eu vou soltando esse movimento, realizando essas entregas, também vão abrindo espaço para que outras coisas que eu tinha em mente de fazer
mas que não era exatamente uma programação, um projeto, um planejamento. Simplesmente essas coisas estão entrando na minha rotina. Então é essa pegada que a gente tem para essa semana para observar, que tem coisas que já estão acontecendo e que a gente precisa tomar conta dessas resoluções do que já está acontecendo. Ao invés de ficar pedindo mais informação, pedindo mais sinal, pedindo mais alguma coisa para frente para que melhore, para que você tome uma outra decisão, um próximo passo, usar o que já está aqui para que seja fechado este ciclo com essa conexão, que aliás aí a gente já vai falar de um outro trânsito, de uma outra conexão que se estabeleceu agora no último sábado. O que vocês estavam fazendo no último sábado? Aqui são várias conexões também. O que a gente estava ali ajustando no dia 20 abre caminhos e ramificações para todo esse movimento de final de ciclo, que é a conjunção de Júpiter com Urano. Já até sei quem é que tá mandando foguinho aí. Então, essas trocas justas é que precisam ser estabelecidas. Trocas justas a gente faz quando a gente está atuando através das nossas virtudes. Através dessa ideia de que eu não preciso ficar mais me justificando para viver o que eu quero viver. Eu não preciso mais ser negligente com aquilo que eu realmente tenho como necessidade. Eu não preciso ficar o dia inteiro de mau humor porque as coisas não estão acontecendo no tempo do jeito que eu gostaria que fosse, porque ainda falta, ainda queria que... E eu não preciso ficar cheia de achismos ou de arrogância por achar que eu já entendi tudo o que está acontecendo. Então, essas experiências das trocas justas não fala só sobre as trocas justas, os ajustamentos e as trocas virtuosas dentro das relações. Mas isso naturalmente transparece mais. Mas fala sobre a nossa troca com a vida. Quando a gente chega cheio de justificativa, a vida tá querendo lá te dar oportunidade, te dar esse espaço, esses presentes, às vezes esses mimos, a vida tá ali pronta para te entregar. E aí tem justificativa, não, que eu não tô pronta, não, que eu não sei, não, que eu não acho, não, que isso aqui é muito caro, não, que isso aqui é aquilo e aquilo outro. E você nessa de justificar acaba sendo negligente consigo e aí acaba ficando sem tesão, mal-humorada, chato pra caralho, com essas arrogâncias. Ó, oi, segura! Ai, gente. Vamos segurar aqui comigo, vai. Com essas arrogâncias de achar que tem todas as respostas. Vou ajeitar aqui esse negócio, senão vai ficar caindo no meu colo. Ainda bem que vocês me seguraram. Então, observar o seguinte, em todas as nossas áreas da vida, a gente tem um determinado grauzinho de arrogância com alguma coisa, de achar que entendeu, que já sabe como vai acontecer. E a gente também, enquanto está aqui na Terra, tem nossas parcelas de coisas mal resolvidas. Vai olhar para tudo agora, não. Vai olhar só para aquilo que essa semana tá vindo como demanda. Porque essa energia, ela vem de forma bem incisiva para a gente sair do looping, para a gente sair da rodinha do ratinho. Então, aquilo que a gente está em looping é geralmente aquilo que a gente está repetindo obsessivamente dentro da nossa cabeça. E precisa fazer o quê? As quebras de contrato. Como é que a gente faz quebras de contrato? Bom, a gente tem toda a parte da magia disso, a parte macumbística das quebras de contrato, mas basicamente a gente consegue atingir isso num nível já espiritual quando a gente faz uma coisa nova pela primeira vez. Qual foi a última vez que você fez uma coisa pela primeira vez? Esse é um foco bem importante para essas mudanças, porque quando você sai do looping, quando você quebra uma rotina, quando você responde de um jeito que não seria o seu jeito de responder, quando você faz coisas novas, quando você altera sua perspectiva, e a gente vem falando sobre isso há um certo tempo, sobre a necessidade da gente construir esse caminho, de transformar as nossas obsessões, as nossas contradições, os nossos mimimi em abertura de caminhos. Isso exige
peito, isso exige coragem, isso exige ação, mais do que qualquer coisa que a gente possa formular aqui dentro desta cabeça, que é maravilhosa, mas a gente precisa entender também que tem sempre aquelas forças contrárias, aquela... O som ficou baixo? Será que aconteceu aqui, gente? Como é que tá agora pra vocês? Obrigado por avisar, Maria Angélica, senão eu fico falando baixinho aqui, vocês vão ter que tudo pôr fone. Como é que ficou agora? Será que eu mexi em alguma coisa? O som caiu, ficou baixo? Eu sei lá. Como é que tá pra vocês aí? Pra você tá ok, Lili? Ok, então vamos lá. Aumentem um pouquinho, coloquem fones, porque eu não sei, eu só tentei me ajustar aqui. Mas então tá. E aí o que eu estava falando é que é o seguinte, sempre tem aquelas forças contrárias quando a gente está prestes a fazer algo novo. Ou fazer aquilo que precisa ser feito. Obrigada, gente, por avisar onde está normal, onde está ok, onde não tá. Vamos lá, vamos que vamos. Percebam o seguinte, para mim rolou isso algumas vezes esse mês. E na vida, né? Mas esse mês, assim, nessa perspectiva de vou fazer uma coisa nova e aí tem um fluxo diferente, um caminho diferente para ser aberto. E acontece alguma coisa só para fazer aquele teste rápido. É isso mesmo que você quer? Para isso mesmo que você tá indo? É essa dinâmica que você quer? E são vários, né? São várias camadas de teste. Por quê? Coletivamente, as pessoas estão vivendo uma programação bem melancólica, muito mais conectadas com o nível de sobrevivência, de vai fazendo, naquele torpor, naquele reclamação, naquele esperar o final de semana para ser feliz, para realmente não fazer nada e se ressentir com a família, se ressentir com os amigos, se ressentir com a vida. Essa é uma camada muito densa que está presente, então quando a gente já está saindo disso, já é uma quebra de contrato. Quando a gente vai um pouquinho mais além disso e começa a descobrir que você não precisa evitar o confronto, mas você também não precisa entrar nos confrontos, nessa energia mais belicosa, nessa energia que fica convidando para o conflito, convidando para você entrar no desperdício, na distração de energia, a gente vai entender que a gente tem um trabalho de harmonização consigo para entender, peraí, por que está me ofendendo, me incomodando? Por que eu estou admitindo esse espaço e esse tempo aqui para acontecer isso? E rapidamente a gente consegue agir de uma forma mais espontânea para buscar harmonizar isso sem que você precise de fato prestar contas e serviços aos conflitos que não são necessários manutenção. Então, basicamente, é o foda-se, né? Aquela coisa básica de tá incomodando isso aqui, ou tá rolando isso e aquilo, foda-se. E a outra coisa é vamos sentar e vamos conversar, vamos resolver essa parada. Das duas, uma. Você fica em paz com você e o outro, ou a outra situação, ou aquela coisa manifestada, vai ter lá os seus melindres, ou aquilo espontaneamente faz... E se harmoniza porque ambos se dispõem a trabalhar aquilo, se abrir para o diálogo, expor expectativas, expor necessidades, aceitar também que nesse foda-se, aceitar que as pessoas mentem, as pessoas traem, as pessoas abusam, as pessoas são paradoxais, as pessoas sentem medo de abrir o coração, de falar o que realmente pensam, então elas sentem medo de colocar suas fraquezas, elas sentem medo de atender até mesmo as suas próprias necessidades e serem mal vistas por isso. Então, criam vidas duplas, criam máscaras, criam personagens, criam realidades paralelas e às vezes fica difícil da gente entrar em contato com determinados grupos, oportunidades, situações, porque é o que eu falo junto com umas amigas minhas, porque são só bots do sistema. E a gente precisa saber identificar, ao invés de você entrar naquele maré, porque fulano mentiu, porque fulano fez isso, porque fulano me disse que era uma coisa e era outra, porque fulana agiu assim comigo. Veja se a pessoa de repente não está só operando como um bot do sistema, se ela não só estava programada para fazer aquilo, porque a programação dela
agora é essa. Porque a pessoa já tá com tanto medo de viver, já tá se sentindo tão fraca, tão impotente diante da vida, que a única resposta que ela teria é aquela mesma. Então, às vezes não tem nada a ver com você, não. Só tava passando ali, viu aquele filme e o bot tava ali, ó, pum, 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 agindo através da pessoa. E aquilo ali acontece. Então, se a gente não tem satisfação criativa e a gente não tem uma conexão espiritual com as situações, com a vida, a tendência é essa mesmo. É essa. É a gente ficar afofadinhos pelo sistema. Um monte de botezinho, de robozinho fofinho, pensando a mesma coisa, obcecado com as mesmas querências e agindo do mesmo jeito e ninguém se relacionando de verdade, ninguém se identificando, ninguém se conectando. Esse é o padrão. Agora, você quer sair do padrão, você paga o preço. E os testes, eles são muitos. A gente não precisa sofrer porque os testes são muitos. A gente não precisa se doer porque os testes são muitos. Eles são o que são. Então, se os testes são em relação à nossa essência, a gente não precisa ficar contabilizando os bots, não precisa ficar contabilizando o tempo que as pessoas levam para fazer ou deixar de fazer, para ser ou deixar de ser. Porque os testes são em relação à nossa essência. Um cachorro muito sabido me ensinou que natureza e essência é a mesma coisa. Qual é a natureza dessa relação? Qual é a essência dessa relação? Se conectaram por quê? Qual é a natureza daquilo que você faz? Você se conecta com o que você faz como? Qual é a natureza de quem você é? Qual que é a tua essência? Como é que você se vê? Como é que você entrega essa energia? Então, fazer essa conexão, que tem coisas que são naturais e tem coisas que são normais. Tem coisas que são padrão, são bem normais de acontecer. E tem outras coisas que a gente precisa trabalhar para chegar no essencial. E desmistificando, desmascarando na gente mesmo para chegar na essência. Porque esses comportamentos que a gente tem, eles acabam sendo entediantes para a gente mesmo, se a gente não vai fazer algo novo, se a gente não toma uma atitude, e a gente acaba ficando obcecado com os comportamentos entediantes dos outros. Então, qual é o astral da semana e de sempre? Porque aqui é o que a gente mais fala. Criar espaço para o estado delicinha de ser. Criar espaço no meio do caos, criar espaço, tá? Este é o momento de acoplar magia no olhar. Encantamento no que fala. Magnetismo no que faz. Brilho e alegria por onde passa. Quase que um decreto, quase que um rezo, porque é isso mesmo. Quando a gente começa a trazer isso para práticas corporais, a trazer isso para mobilizar os nossos sistemas mais sutis, a trazer isso para o físico, para que isso vá fazendo esse carreamento para as nossas emoções, para as nossas percepções, para desanuviar essas barreirinhas aqui, as coisas tendem a se harmonizar com mais velocidade. Pensou, aconteceu. Intuiu de falar, já abriu espaço para o diálogo. Se abriu para perceber, já é visto também. Que lindo, né, Michele? Chega a arrepiar sentindo isso, porque é a pura vida acontecendo. É o que está acontecendo no entorno, assim, e eu falo isso olhando para o céu, olhando para alguns trânsitos e falo, isso já vem desses últimos dias, né? A gente já entra nessa semana com essa sensação de que no entorno a gente já tem essa energia disponível e que exige, sim, muito trabalho para a gente não se desencantar com as coisas bonitas do dia a dia, porque tá com a cabeça num lugar de projeção, porque tá com a cabeça ou com o corpo fraco, ou com a cabeça enfraquecida por conta desse estado normal das coisas. Então é isso, é essa constante adaptação da perspectiva, esse inovar as coisas, fazer diferente, por que vai pegar o mesmo caminho, por que vai falar a mesma coisa, por que tá pensando do mesmo jeito,
para dar esse espaço para o encantamento e para a magia da vida acontecer. E aí a gente tem a carta do lampejo intuitivo, que eu ainda não fiz a leitura, eu só desdobrei aqui no ancoramento. E olha que bonito, né? Sai até um brilho sozinho da carta, ó. Tchá, lampejo intuitivo. E aí vem aquele brilho, aquela coisa bem linda para nossa semana. Eu vou abrir aqui a leitura, então, carta 97 do nosso tarô, oráculo da cura vibracional prática. E diz assim: agora você adquiriu tanta prática no processo de observar os pensamentos que não pensa mais, só tem lampejos intuitivos. Os hemisférios direito e esquerdo do seu cérebro agora funcionam como uma coisa só. Isso só é possível agora que a sua mente acolheu o seu coração. Deixe que a mente e o coração sejam uma coisa só. O seu entendimento agora vai além do raciocínio comum. A percepção intuitiva é possível quando a luz-amor fulgura no seu coração-mente. Ela pode ser repentina ou contínua, dependendo da sua capacidade de sustentar a síntese de todos os opostos. Quando isso acontece, o coração-mente fica silencioso, cristalino e aberto, e é capaz de refletir os mais elevados ideais divinos por meio da luz-amor. Contemple o seu verdadeiro ser no pensamento divino da luz-amor e você terá todos os lampejos intuitivos do que você precisa. Veja o paraíso numa semente. Visualize e sinta o lampejo intuitivo como olhos se abrindo em todas as células do seu corpo. O lampejo intuitivo lhe diz: seja o olho, a luz e o objeto visto. Transforme a dualidade do sujeito e do objeto num eureka. E a afirmação que essa carta traz é: eu tenho lampejos intuitivos quando todo o meu ser busca entendimento. Achei bonito isso. Achei bonito o lampejo. Tive um lampejo intuitivo aqui, ó. Melhor do que intuição, porque no oráculo passado a aula foi basicamente sobre intuição, né? Melhor do que falar que você intuiu, fala que você teve um lampejo intuitivo essa semana. Vai ficar lindo. Porque aí a gente já conecta com essa coisa realmente do entendimento. Sabe o que é muito chato? Gente que quer entender e fica o tempo inteiro azucrinando os outros. Gente que quer entender, que quer questionar e fica na cabeça dos outros, perguntando e falando e querendo entender. Aproveita essa semana de lampejos intuitivos e para de atazanar a cabeça dos outros. Porque essa é uma tecnologia que a gente só consegue usar com a gente mesmo, né? Quando a gente vai trazer essa percepção de eu tô buscando entendimento, então eu vou buscar entender primeiro quais são as minhas questões, por que isso me incomoda, por que eu ajo assim, para que eu possa sair desse raciocínio comum, abrir meu coração e nessa de deixar as coisas mais cristalinas, mais abertas, eu já recebo informação, não preciso ficar: ei, mas por que é assim? Mas por que você faz isso? Mas por que é aquilo? Mas eu não entendi isso aqui, mas isso aqui, isso aqui. Lampejo intuitivo é o que eu desejo para você. Para ver o paraíso numa semente. Incrível isso também. Tem uma coisinha pequena acontecendo, mas tudo que pode acontecer nessa coisinha pequena já tá ali. Então vive ali, ó. Cuida da sementinha. Porque aí, na nossa mochila, a gente libera os lírios. Lírio sempre vem aqui, né? Fica até embaçado os lírios, olha lá. Os lírios, de novo, se eu ganhar uns lírios numa semana e eu guardar eles, eles já não têm a mesma função. O que era bonito passa a ser feio. O que era perfumado passa a ficar apodrecido. Então, os lírios, nesse contexto do que a gente falou sobre o céu, do que a gente está falando sobre esses lampejos intuitivos, o lírio sendo tirado da nossa mochila como algo que não serve mais, é para a gente refletir no seguinte: que mentiras ou que invenções ou que meias verdades a gente tem criado por pensamento, ou tem falado, ou tem sentido, para ficar mais bonito, para ficar mais bonita.
uma floreada na situação para se mostrar, para aparentar, para parecer que não é bem isso. E às vezes isso é feito num excesso de razão mesmo, um excesso de razão por quê? Para dar sentido, para ficar com moral, para dar moral, para parecer uma pessoa também de muita moral e ética, mentindo para si mesmo. E os lírios, eles também vão falar sobre uma certa atitude de ficar buscando tirar o melhor, tirar o proveito da situação por vaidade ou por preguiça. Ah, eu quero fazer só se vier o melhor para mim, porque... Ou então, eu vou fazer só se vier o melhor, porque eu não tô afim de fazer isso aqui. Então, isso às vezes é um pensamento que passa na nossa cabeça durante o dia e você fala... Vai dar em nada isso aqui, agindo assim, né? E a coisa boa de tirar os lírios também da mochila é que as coisas que são para ficarem mais sérias e ficarem mais robustas e ficarem mais... terem sequência, terem o seu caminho próprio e até mesmo as nossas atitudes, essas coisas que já estão mais encaminhadas, se a gente parar para pensar, elas não precisam de fingimento, né? Então, nem fingir que tá tudo bem, nem fingir que tá tudo horrível. Deixa os lampejos intuitivos vir para clarear esses lírios aí. Como é que esses lírios estão nos atravessando através já é demais, mas nos atravessando em nossos comportamentos. Através dos nossos comportamentos, como é que isso tá acontecendo? Porque aí a gente, ó, só melhora. Coração. O coração vai falar, sim, da gente fazer as coisas com amor. Porque é uma energia de magnetismo, é uma energia pulsante disponível para a gente abrir caminhos. Essa posição aqui do coração é abre caminhos com o coração. Você não vai abrir caminhos pensando, você não vai abrir caminhos fazendo em excesso, você não vai abrir caminhos se não for com amor. Por isso tem uma coisa chamada amargura. Porque pra gente sair desses estados de amargura, de fazer, porque a gente precisa sentir aqui, ó, vamos fazer isso aqui com amor, vamos abrir caminhos, criando espaço para isso. Então, a matriz daquilo que a gente tem para fazer durante a semana está na carta do coração, porque é o nosso lugar verdadeiro de agir com sinceridade, de observar se essa carta do coração é para ser usada com uma pessoa, com pessoas, com a sua comunidade, com o seu coletivo, com a sua família, é com um projeto que você precisa entregar essa carta do coração, é para o trabalho que você está abrindo caminhos agora. Então, o que você vai movimentar com o coração, com essa energia de magnetizar, que é a energia do cupido também, que é você mirar a flecha e pum, acertar no alvo, é aquilo que você vai se aprofundar e que vai se encaminhar com mais intensidade. E a intensidade depende do quanto a gente confere carinho e sensibilidade. Porque tudo que a gente dá atenção cresce. Então, quando a gente coloca esse entusiasmo, faz o processo do abre-te coração. Abrir o coração para esse determinado assunto que está aí diante da sua semana é extremamente importante para dar sequência para coisas maiores. E aí, baralho de Maria Padilha, a gente tem uma pessoa intermediária facilitando essa abertura de caminhos. O famoso carçudo. E aí a gente tem como fazer isso com magia feitiço. Aqui a gente tem a carta da vela, tá? Então é o seguinte. Aqui também tem perigo no caminho e dificuldade. Como é que eu entendo essas três cartas aqui juntas? Porque elas parecem um tanto quanto densas, um tanto quanto sinal de alerta ali, né? Opa, peraí, uma pessoa, magia feitiço, perigo, o que que tá rolando aqui? Às vezes essa pessoa intermediária, ela vem para te facilitar o entendimento
de que quando a gente está diante de uma dificuldade, de um desafio, de um perigo, a gente precisa relaxar e dançar e cantar e colocar a energia. Não é para fingir que nada está acontecendo, mas é que a gente vai ter que enfrentar da mesma forma. E aí imagina realmente essa dinâmica, né? Alguém ali, ó, chegando, primeiro acendendo uma vela, passando esse conhecimento, pode ser por sonho, não precisa ser uma pessoa encarnadinha da estrela, acendendo essa vela para te ensinar a dormir melhor, a sonhar melhor, a ter os seus lampejos intuitivos. Lili falando que a carta combina bem com lampejo, é isso mesmo, né? Toda essa dinâmica, ela sempre faz um caminho, mas às vezes isso fica mais visível. Porque existem dentro da nossa ancestralidade muitos povos que curam doenças que são baseadas e fundamentadas no corpo emocional através do canto e da dança. E se a gente deixa de fazer isso, quando a gente tem que enfrentar um perigo no caminho, uma dificuldade, a gente não sabe por onde começar. E aí a gente precisa verificar o que está acontecendo enquanto a gente dorme, o que está acontecendo enquanto a gente dança, enquanto a gente fala. Porque essa pessoa, esse ser intermediário, ele vem para resgatar essa magia, esse encantamento ao longo desses dias. E isso é muito importante. A gente agir através desse carisma, dessa magia, desse encantamento, desse magnetismo, que tem a ver com a nossa essência, que não é um personagem. Porque aí o conselho do seu tranca é surpresas, alegrias, amenidades, é a carta da criança. E essa carta tem a carta do videozinho que eu fiz antes de vir pra cá. Bem saltitante, aquela energia bem das coisas fluindo, das coisas acontecendo. Aquela coisa bem descontraída. Então, se o conselho para lidar com esse intermédio, com o lampejo intuitivo, com essa parte da magia, bem pirilampa, isso mesmo, Michelle, bem pirilampa, essa energia de Pulei do avião no começo do mês e fiquei quicando pirilampa o resto do mês. E aí eu danço. E aí, se ficar difícil, a gente vai brincar com a situação difícil. A gente vai mobilizar essa energia igual as crianças mobilizam. Ah, chegou um negócio difícil. Peraí, que eu já vou fazer uma colagem com isso. Eu já vou fazer um caminhão de coisas engraçadas com isso aqui. E quando a gente brinca com uma situação, a gente se surpreende com a nossa capacidade criativa, com a oportunidade que chega. Algo inesperado está no ar. E a gente pode sentir isso. Então, seja algo que a gente descobre que já tem em mãos, seja uma oportunidade que venha de fora, seja encontros que não estavam sendo esperados, existem N variedades, gamas e possibilidades de surpresa, mas a gente precisa observar isso com os olhos de criança. A gente precisa observar isso com aquela vontade de brincar, porque se a gente estiver lá naquele saldo devedor do mau humor, se a gente tiver, nossa, nada dá certo, piriri, pororó, mimimi, todas essas coisas continuam acontecendo, se manifestando, só você não vê, só você não brinca, só você não desce pro play. Então, que a gente esteja abertos e receptivos para perceber por quais intermédios essas energias se movimentam, que a gente esteja bem relaxadinhas e relaxadinhos, para que nós saibamos inserir o estado delicinha de ser e parar de esperar que ele se manifeste através de alguma coisa, porque os presentes estão aí, mas a gente precisa estar
bem tranquilitos para receber. Então é neste ar, neste fluxo, que a gente finaliza os nossos lampejos intuitivos do oráculo semanal e damos sequência a outros assuntos em breve. Semana que vem eu estou aí de volta, graças a quem estava aqui comigo, graças a quem chega depois. Fechando para dizer, vocês têm que curtir, vocês têm que comentar, têm que mandar mensagem, têm que dar like, porque senão não faz sentido, porque aqui o online é troca justa também, tá? Todo mundo do algoritmo dessas coisas aí, dessa tecnologia, precisa saber que eu tô aqui fazendo, não adianta me encontrar na rua e falar, eu vi o oráculo, tava maravilhoso, não curtiu, não comentou, não tenho como saber. Então vamos fazer as trocas justas aqui também. Besitos e até semana que vem.